Bem, hoje eu gostaria de falar um assunto teológico exegético. E vendo o programa Vejam Só, foi colocado o texto de Êxodo 32, verso 32 e 32, que diz: Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Os arminianos, eles defendem que quando Deus fala isso a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim, está se referindo à perda da salvação. E por isso eles colocam esse texto como uma das evidências que o crente pode perder a salvação. Alguns defendem dizendo que esse texto ele não se refere à salvação, se refere à morte. A expressão livro, quando Moisés diz para que Deus riscasse do livro que Deus escreveu, alguns dizem que estava se referindo à morte. Inclusive na Bíblia, Almeida, no comentário dela, fala exatamente isso. E nós precisamos entender que a hermenêutica ela é o estudo do texto em seu contexto, para que nós possamos entender bem um texto, principalmente o texto da Bíblia, é necessário seguirmos algumas regras hermenêuticas. Primeiramente, nós precisamos entender que esse texto que fala do livro que escreveste, ou quando Moisés fala para riscar do livro, segundo o contexto hermenêutico geral, não se pode ter como morte. E eu vou explicar por quê. Porque no Novo Testamento, os apóstolos, inclusive Jesus, eles falavam essas expressões do livro da vida, referindo-se à salvação. Então, nós não podemos quebrar esse princípio hermenêutico que os apóstolos, que eram judeus, eles tinham já a ideia dessa expressão de riscar ou de escrever no livro. Nós vemos isso quando Jesus estava falando aos seus apóstolos, quando eles vieram alegres porque os espíritos estavam submissos a eles. Jesus diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Em Lucas 10, 20, Jesus fala isso. É a expressão arrolado, aqui no grego, é o verbo grafo, que quer dizer escrever, escrito nos céus. Ou seja, fica claro que Jesus estava trazendo o conceito veterotestamentário para os seus apóstolos, que eles entenderam muito bem. Se Moisés não quisesse dizer que o riscar do livro seria a salvação, a perda seria, vamos dizer assim, diz respeito à salvação, não teria sentido Jesus falar isso e os apóstolos entenderem muito bem sobre esse significado. Jesus não explicou mais sobre isso. Depois, o apóstolo Paulo, em várias passagens, ele também falou exatamente isso, sem muitas explicações. A ti, fiel companheiro, em isso, Filipenses 4, 3 a 7. E no Filipenses 4, 3, Paulo diz assim: A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então, Paulo, ele é íntimo com essa expressão, e essa expressão, claro, que vem do Velho Testamento. Alguém pode dizer, mas os profetas usaram muito essa expressão de livro. Davi, no Salmo 139, falou que todos os meus dias estão escritos no teu livro. Sim, claro, por isso que Moisés usou a expressão risca-me do teu livro. E
Eu não vejo lógica dizer que aquela expressão seja para a morte, porque quando Deus diz, riscarei do meu livro todo aquele que pecar, no caso, existiam muitas pessoas que pecavam e não foram mortas. Então, não tem nexo essa expressão correlacionar para a morte e não para a vida eterna. Mas como então nós podemos interpretar esse texto de Êxodo 32, 32 e 33? Precisamos entender o seguinte, que durante toda a Bíblia, diante de toda a Bíblia, todas as expressões usadas para o livro da vida são usadas para salvos, crentes salvos. Crentes salvos. E não há nenhuma passagem, fora essa que alegam que os crentes serão riscados do livro da vida. Não há nenhuma passagem. Ao contrário. Existe uma passagem em Apocalipse 3:5 que Jesus afirma algo muito, muito categórico. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum, a palavra grega, de modo nenhum, apagarei o seu nome no livro da vida. É interessante que essa expressão apagarei ou riscarei, o verbo exaleifo é o mesmo verbo usado na Septuaginta em Êxodo 32, 32 e 33. Exaleifo, riscar ou apagar. Então o que acontece? Jesus está deixando bem claro aqui que o vencedor jamais apagarei o seu nome no livro da vida. Está bem claro aqui. Então, se Deus apaga o nome, se o texto quer dizer que lá no Velho Testamento que Deus apaga o nome, e Jesus está dizendo que jamais apagarei o nome no livro da vida, então há uma contradição. Mas como resolver isso? Exatamente a resolução disso está na parte etimológica ou exegética do texto. Vejamos o texto aqui de Êxodo 32 e 33. Vejam bem, o verbo hebraico riscar, quando diz assim, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. O verbo hebraico mahá, ele está no cal imperfeito. Ou seja, esse verbo cal imperfeito, ele dá toda a autoridade de ser hipotético. É hipotético, no sentido é completamente hipotético. É como se Deus dissesse assim, Moisés, naquela ânsia de interceder pelo povo, ou Senhor, risca-me, peço do livro que escreveste. Então o Senhor diria, eu estou parafraseando, riscaria do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Inclusive na Septuaginta, o verbo pecar aqui, ele está no perfeito do indicativo, ou seja, uma ação que começa no passado e vai até o presente. Então deixa os rabinos que traduziram do hebraico para o grego, eles entenderam perfeitamente que é um pecar contínuo. E então, esse verbo aqui, o verbo marrar, que é o verbo riscar, ele é completamente hipotético, por estar no cal imperfeito. Vemos uma passagem semelhante em Jó, que está no mesmo tempo verbal. Em Jó, diz assim, a ele, ainda que fosse justo, não lhe responderia. O verbo responder aqui, o verbo responderia aqui, o verbo anar, ele está no cal imperfeito também. Antes, ao meu juiz, pediria misericórdia. Então, é uma forma hipotética. O que Deus está dizendo para Moisés é o seguinte, olha Moisés, eu riscaria do meu livro aquele que vive numa prática de pecado. É esse que eu riscaria do meu livro da vida. É esse
Que no caso, aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, ele não pode estar vivendo numa prática de pecado, segundo o próprio Evangelho e as cartas de Paulo e de João. Então, o sentido aqui é totalmente hipotético e o texto no Novo Testamento, em Apocalipse 3,5, diz que Jesus jamais, jamais, é uma expressão, são os dois advérbios de negação gregos para dizer jamais, riscarei o seu nome, jamais apagarei o seu nome do livro da vida. O vencedor, aquele que vence. Então, esse texto, apesar de eu defender que seja realmente para o livro da vida, para se referir à salvação, ele não demonstra, não comprova a perda da salvação. Exatamente porque nós temos todo o contexto bíblico que Deus jamais risca o livro da vida aqueles que são dele.